Olá, eu sou a professora Valcineide Malta e estamos aqui na aula do nosso Contraturno Digital. Então prestem atenção no título da nossa aula. Olhem aqui na telinha, nós iremos falar sobre contar o tempo e nós iremos relacionar as unidades de medida de tempo como horas, minutos e segundos. Mas afinal, é possível contar o tempo? Observem aqui comigo o calendário. Então, o calendário, ele mostra as semanas, que são 7 dias. Também ele mostra os meses, tá ok? E um mês tem 31 dias. E depois de 12 meses, nós temos o quê? Um ano completo, como mostra aqui o calendário de 2022. E o que significa esse um ano? Um ano é exatamente o tempo em que a Terra leva para dar um giro em torno do Sol. Ou seja, isso equivale a 365 dias, tá bom? E o que são esses dias? Cada dia também é o tempo em que a Terra gira em torno de si mesmo. Ou seja, um dia é igual a 24 horas. A Terra demora 24 horas para fazer esse giro em torno de si mesmo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Através do calendário, nós podemos marcar as datas, e as datas descrevem o dia, mês e ano. Por exemplo, a minha mãe nasceu no dia 8 de maio de 1973. Então, isso aí é uma contagem do tempo. E nós estamos também no século 21. E o que é esse século? Século equivale a 100 anos. E temos outras unidades também, como por exemplo a década, que equivale a 10 anos. E assim nós podemos fazer outras contagens. A dos meses também, observem aqui, 2 meses equivale a um bimestre. E podemos continuar. 3 meses equivale a trimestre. E existem muitas outras unidades de tempo que a gente pode verificar, além dessas que aparecem aqui na sua tela. Agora observem comigo essa situação de Marina. Acompanhem na tela. Marina fará uma prova no dia 27 de fevereiro. Hoje é sábado, 12 de fevereiro. Quantas semanas Marina tem para estudar antes do dia da prova? Então pensem aqui comigo. Se a prova vai ser dia 27, então nós podemos contar de 12 até 26, porque 27 é a prova, né? Então nós vamos contar os dias que faltam para a prova. Então nós podemos fazer 26 menos 12. E 26 menos 12 é igual a 14. E uma semana são 7 dias. Como são 14 dias equivalem a 2 semanas, ok? O tempo, assim como o comprimento, a massa e a capacidade, também tem as suas unidades de medida. E quais são elas? A gente utiliza o relógio para marcar. O que vocês estão olhando para o meu relógio? Ele é um relógio analógico. E ele está medindo aqui exatamente as horas, os minutos e os segundos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Mas como que a gente verifica isso? Vamos observar então aqui através do nosso relógio digital. Então observe que ele começou marcando 15 horas. E esses dígitos aqui estão correndo. Quando completar 60, significa que vai mudar a hora. De 15 vai passar para 16 horas. Por quê? Porque uma hora é igual a 60 minutos, ok? E se for o outro relógio, como esse meu aqui, ó, o relógio analógico, também é a mesma coisa. Uma hora é o tempo que o ponteiro grande leva para dar o giro. E o ponteiro pequeno marca as horas, exatamente. Horas, ponteiro pequeno, e os minutos, o ponteiro grande. Então, observem comigo, se uma hora tem 60 minutos, e esses 60 minutos estão divididos aí nesses números, então 60 dividido por 12 vai dar 5. Ou seja, se o ponteiro grande girar do 12 até o 1, significa que percorreu 5 minutos. Se for até o 2, significa que passou aí 10 minutos e assim por diante.
Então, esses números aí estão marcando exatamente a contagem de 5 em 5 do ponteiro grande, ok? Será que vocês entenderam? Então, observem aqui esse relógio que está marcando aí um tempo. Que horário é esse? Então, observe comigo. A hora, ponteiro pequeno, está exatamente, entre o 3 e o 4, mas ele ainda não chegou no 4, então significa que ainda são 15 horas, ok? 15 horas porque nós não estamos na madrugada. E os minutos? Como é que faço a contagem dos minutos? Observe que o ponteiro maior está no número 8, ou seja, contando de 5 em 5, aí do 1 até o número 8 eu tenho 40 minutos. Então são exatamente 15 horas e 40 minutos. Agora observem aqui comigo. Vocês sabiam que um dos filmes mais longos que existe é o Ben-Hur? Por quê? Porque a sua duração é de 3 horas e 32 minutos. Haja sofá, então prepare aí bastante tempo para assistir esse filme. E eu pergunto de vocês, quantos minutos tem esse filme? Nós aprendemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se nós queremos passar de horas para minutos, nós iremos multiplicar por 60. Se fosse o contrário, de minutos para hora, nós iríamos dividir por 60, que não é o caso. Então, multiplicando 3 horas vezes 60, que são os minutos, dá 180 minutos. Mais os 32, então eu tenho aí exatamente 212 minutos de duração, ok? Vamos para mais um exemplo. Observem aqui comigo na tela. A duração de um jogo padrão de futebol é de 1 hora e meia, ou seja, 1 hora e 30 minutos. Não houve prorrogação e estamos a 15 minutos do final da partida. Quantos minutos de jogo já se passaram? Então, pensem aqui comigo. Vamos lá. Para resolver essa situação, então, nós vamos fazer a contagem. 1 hora é igual a 60 minutos e como é 1 hora e 30, então 60 mais 30, 90 minutos. Como já se passaram bastante tempo e só falta 15 minutos, então 90 menos 15, já se passaram 75 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos, ok? E agora nós vamos ver uma outra unidade de medida, que são os segundos. Então o relógio marca hora, minutos e tem mais um ponteiro no relógio, que é a medida, aquilo que marca os segundos. Então esse relógio aí está marcando exatamente 14 horas, 20 minutos e 55 segundos. Se for madrugada, vai ser 2 horas, 20 minutos e 55 segundos. Então, 1 minuto, ele tem exatamente 60 segundos, ok? E um dos instrumentos que a gente usa bastante para medir minutos e segundos são as ampulhetas. Então, eu quero que fique aqui gravado na sua mente as horas, os minutos e os segundos. Se eu quiser passar hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, também multiplica por 60. Caso contrário, você vai voltando de minuto, segundos para minutos, divide por 60 e de minutos para hora também você divide por 60. Ok? Então, vamos agora ao nosso aplicando. Acompanhe comigo o nosso aplicando. Márcio planejou uma viagem de carro com sua família. Se ele viajar 6 horas e meia por dia durante 3 dias, chegará ao seu destino. O total de horas dessa viagem será igual a... Então, que alternativa correta? A, B, C ou D? Venham, pensem comigo, vamos analisar e resolver. 6 horas e 30 minutos por dia, são 3 dias, então vou ter que multiplicar esse tempo por 3. Nós podemos fazer a multiplicação primeiro das horas, 3 vezes 6 igual a 18, e depois multiplicamos os minutos, 3 vezes 30 igual a 90 minutos, que é 1 hora e meia. Então, 18 horas mais 1 hora e 30 minutos, o total da viagem, 19 horas e 30 minutos. Ou eu posso fazer direto pela multiplicação com o número decimal. 6 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 6,5, 6 horas e meia.
Então, 3 vezes 6,5 é igual a 19,5, ou seja, 19 horas e 30 minutos. E qual é a alternativa que nos garante esse resultado? Então, a alternativa correta, como todos vocês podem ver, é a letra B. Então, agora nós vamos às considerações finais. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos sobre as unidades de medida de tempo. Então, eu quero que vocês coloquem na sua memória, amplie a visão, aí coloque lupa se for possível. Nós podemos sim contar o tempo, nós contamos os dias, nós contamos os meses, a nossa idade, o horário de chegada, o horário de saída. E para a contagem que nós usamos no relógio, nós usamos as unidades padrões. E quais foram as unidades padrões que nós aprendemos hoje? Deixa eu ouvir aqui. Ah, isso mesmo. As horas, os minutos e os segundos. Então, lembre-se que 1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E se for de hora para minutos diretamente? Só é você multiplicar 60 vezes 60 novamente. Ou seja, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, essas são as unidades que nós trabalhamos hoje e eu espero que agora você faça a contagem correta no seu relógio. Tanto o relógio analógico, como o meu, quanto o relógio digital do seu celular ou da sua TV ou de qualquer outro instrumento. Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula e não esqueçam, acessem os exercícios do nosso caderno digital. Então, até mais, tchau!